Ora viva, companheiro Januário Namibe, em 7 dias, edição de segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Coordena esta edição Armando Chicoca, técnica de Paulo Fernando Fonseca Ching e Giovanni Campos. Moderação é comigo, Augusto Cativa. E já temos os nossos habituais comentaristas, trata-se do filósofo Fernando Cassinda. E hoje, pela primeira vez, o professor e ativista social Oséias Kashindi, a.k.a. o Aindombinda Sikale. O presidente da República, João Lourenço, discursou sobre o Estado da Nação na abertura do ano parlamentar. Professor Oséias Kashindi. Na verdade foi um discurso, há quem diz que é discurso, há quem diz que é relatório. Isso depois começou a me vir uma ideia de que talvez o modelo da nossa Constituição iria, na perspectiva de ser revisto, né? Se calhar aqui iríamos ter naquela situação do semipresidencialista, onde o primeiro-ministro acaba por prestar a conta ao executivo e o próprio chefe de Estado acaba por ter a responsabilidade de fazer um discurso à nação. Mas pronto, é a nossa realidade, é a nossa Constituição, é a ela onde nós devemos nos cingir. Consigo perceber que foi um discurso setorialista, onde o presidente da República fez um esforço de receber os relatórios ministeriais e acabou por se compilar numa única informação, onde ele acabou por trazer as ideias daquilo que foram feitos durante alguns anos transatos. Isso mostrou-nos que, em algumas situações, tiveram lá informações positivas, as outras conseguem nos mostrar que também houve situações menos boas. Eu sou daquelas pessoas que, quando acompanho o relatório do Presidente da República, eu, apesar de olhar em todas as panoramas da informação que nos dão, mas acabo mais por cingir, olhar, me apego mais na situação econômica e na situação da educação. Tal como disse muito bem Oséias, alguns elementos neste discurso, estamos aqui a falar de discurso correlatório, mas ficamos mesmo com a ideia de que é discurso, então, já que eu que tenho sido habitual nos dizendo. Mas a grande preocupação que nós queríamos ver resolvida, talvez, e que criou uma expectativa nos cidadãos, seria mesmo a questão de vermos resolvida a questão da cesta básica. Acho que estamos... O discurso, quase todo mundo estava expectante que o Presidente tocasse nessa situação. Mas eu vejo que o discurso do Presidente virou sobretudo em 3 aspectos. Olhou a questão do impacto da Covid, não é? Olhou para a questão da pobreza, olhou também para a questão da seca e reconheceu aqui que realmente nós não estamos bem. Nós não estamos bem, há muita fome, há a questão também do desemprego e reconheceu esses elementos. Mas para nós não basta simplesmente reconhecermos esses aspectos todos, é preciso nós darmos aqui receitas para realmente vermos resolvidas essas questões. Nós já sabemos que realmente a Covid, e está patente que a Covid, de uma forma ou de outra, criou uma grande desestabilização, não só para Angola, mas para todos os países. E nós temos outra realidade nossa que é também a seca. Ele fala da pobreza, fala da miséria, mas não nos traz a ideia de como será resolvido este combate da pobreza. Não nos traz a ideia de quais são os mecanismos fulcrais que deveriam envolver nesta situação deste mesmo combate. Por outra, ele traz-nos uma ideia de uma proposta de lei que vai entrar para a Assembleia para a redução do IVA, que praticamente está numa proposta de uma redução de 5%. Mas eu tenho dito uma situação que, pronto, do ponto de vista econômico isso é, numa situação política e econômica de qualquer país, nós temos 2 situações a ser resolvidas. Aqui eu chamo de 4, mas ela reduz em 2. Que é a chamada questão de políticas fiscais e políticas monetárias. As políticas fiscais, elas podem ser expansionistas ou contra-expansionistas, ou seja, são aquelas que retraem na situação em que nós nos encontramos da questão da crise. Veja que, enquanto nós estamos em crise, conseguimos perceber que as nossas políticas fiscais continuaram a ser expansionistas, ou seja, numa altura que mais se sofre, o número de impostos começaram a aumentar. Isto quer dizer que isto vai acabar por desincentivar aquelas pessoas que começam a investir num determinado setor. Vai desincentivar aquelas pessoas que têm vontade, que têm um capital e querer aparecer para poder incentivar.
um determinado negócio, acabam por retrair. E depois, nós temos que acreditar o IVA não vai resolver esse problema. Primeiro, porque existem produtos já das cestas básicas que não pagam IVA, já estão isentos do IVA. Logo, é uma situação falaciosa que nesta situação teremos uma situação completamente resolvida. Primeiro, é porque se nós analisarmos essa situação da história do IVA e em companhia, o Presidente da República senti que é uma contradição. Primeiro, ele diz que está satisfeito por uma questão de termos uma taxa cambial estável. E a taxa cambial estável, se você tem uma taxa cambial estável e está preocupado com a redução do preço dos bens de primeira necessidade, que são os bens básicos, significa que, de forma mais real, você não está satisfeito, porque onde há estabilidade cambial, a questão da produção de bens e serviços é estável. Vejamos que quando o Zé levanta a questão do IVA, o IVA foi uma situação, hoje, quando vemos o Presidente também a reconhecer e a provocar, portanto, que deve ser analisado, isso começa a criar uma certa dúvida, uma certa interrogação. Nós estamos a assistir quase todos os anos certos projetos falhados. Há quem diga que Angola é um país de projetos falhados. Por quê? Vejamos, tantos projetos que nós implementamos mostram sempre debilidades. Ou haverá recuo, ou anula-se mesmo realmente. Vejamos que a questão do IVA falou-se da questão da auscultação. Quais são os indivíduos que foram auscultados? Eu não vi quase nenhum economista, empresário, a defender do que dos 4%. Uma boa parte dos indivíduos mostram que não era os 4%, a 14% é muito para a questão do imposto, do IVA. Mas nos passamos a ideia que todo mundo aqui concordou. Agora vejamos, e o Zé disse muito bem, num país em que nós já começamos a ver a oscilação do ponto de vista, a projeção que se esperava sobre a questão do desenvolvimento socioeconômico já era débil, não se podia correr, não é, a essa velocidade de implementar um IVA tão alargante. Nós podíamos primeiro refletir quais são os impactos que isso teria na vida dos cidadãos. Infelizmente parece que não se viu isso. Vejamos, nós estamos a tentar construir aqui um castelo de barro. A ver. Isso aqui, nós passamos sempre aquela ilusão de que estava tudo muito bem. Agora começamos a ver que a questão do IVA empobreceu cada vez mais as famílias. Depois, criou-se aquilo que estamos a ver hoje. Nós começamos a passar a ideia de que a juventude só reclama, nada contribui, evidentemente, para aquele indivíduo que espera de comida em casa. Todos os dias vai ter que reclamar. Numa casa que não tem pão, como diz na grelha, todo mundo grita e cada um quer ter a razão. Vejamos, então é preciso nós começarmos a ver que o presente, eu até vejo, será que esta forma de governação, ou seja, de políticas falha, é questão de estratégia governativa ou mesmo é questão de ignorância? Vamos também analisar o pronunciamento do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, que no seu discurso de abertura das suas jornadas, da terceira jornada científica do Comando-Geral, dizia que se a Igreja ainda não conseguiu acabar com os pecados e os pecadores, não podemos pensar numa segurança pública ideal. Dr. Fernando Garcia. Eu acho que nós temos esse problema de comunicação e temos dificuldades de ouvir. Nós somos daquelas pessoas que quando estamos a observar o outro a falar, em vez de nós prestarmos atenção, nos dizer e ver até que ponto o ponto de vista de um indivíduo pode contribuir para o desenvolvimento e a organização harmoniosa e sadia de uma sociedade, passamos logo em pegar algumas infográficas para pegarmos simplesmente como responder o discurso. Eu acho que a preocupação de muitos dirigentes nossos é procurar mais de responder e não analisar primeiro. Porque o apelo que se lançou aqui é chave. Todos nós estamos interessados em viver numa sociedade organizada. Ninguém está interessado em viver numa sociedade em que há insegurança. Nós, quando estamos a falar, não há segurança. Quando fala-se da questão, se acha, quando levanta a questão da insegurança, em função dos sinais que temos vindo a assistir. Nós estamos a assistir sinais claros. Nós estamos a ver as pessoas a lutarem. Estamos a ver crianças de 18 anos que estão a lutar com katana. Há pessoas que estão dizendo que não há tranquilidade. Deus nos livra disso. Então, é normal cada um de nós começar a acolher, eu como líder, todos os líderes deviam ter a capacidade de ouvir, acolher essas ideias, porque devemos sentar todos, pensar Angola.
Agora, quando nós estamos a pensar que quando o indivíduo está lá a colocar as suas ideias, as suas opiniões que visam, não é, criar, contribuir, alertar que alguma coisa não está bem, a primeira coisa que nós fazemos é buscar um discurso para contradizer, não é? E depois aquele discurso musculado, comparar a igreja e assim, há coisa que não se faz. Há coisa que não se faz. Entendo que não sei muito bem, do meu ponto de vista, não foi uma boa estratégia. Para que haja segurança pública, é preciso que o Executivo faça mais investimentos de meio à Polícia Nacional de Angola. Muito pelo contrário, até ajudou a despertar o Executivo para se combater, para se termos uma segurança pública, porque as pessoas andam de forma tranquila neste país, que as pessoas andam de forma tranquila nos nossos bairros. É preciso que a polícia tenha meios. Estamos a falar de meios rolantes e dos outros meios que a própria polícia precisa para que haja uma questão de segurança. Não é pouco costumo ver aqui os comandantes provinciais a lamentarem de que não têm meios. Eu estou bem lembrado o nosso delegado do interior da província de Namibia. Há tempos disse, numa reunião quando se abriu a questão de proximidade, acabou por dizer que está falta de meio. Existe, por exemplo, no Bentiabas, outras comunas que não tem meio. Então, se não tem meio e alguém vem, e a igreja como parceiro social do Estado, vem dizer que, olha, falta, precisa que se dê meio para os polícias. E outra coisa que isso aqui nos chama a atenção é, nós, na verdade, estamos numa situação de crise. E esta crise começa a partir de crise de valores, crise financeira, crise econômica, crise cambial. Toda esta situação é que acaba por desembocar na situação de violência que todos os dias nós assistimos. Hoje, muito tempo para você ser assaltado, era mais ou menos na meia-noite. Hoje em dia, 7h30, 10 horas, é assaltado à luz do dia. E as pessoas com katanas, com machado. Quer dizer, nós estamos aí buscar as causas disso. Nós queremos combater os efeitos. Nós temos que olhar para as causas. Qual é a causa? É a pobreza. Nós temos que olhar para essa realidade que o fato de ter mais gente, mais crianças menor de idade a matarem as pessoas é uma questão de pobreza. Porque num país onde há uma questão de pobreza muito reduzida, não há fome, porque a fome combate, a pobreza mitiga-se. E o Zé disse muito bem, a igreja aparece aqui como parceira do Estado. Acho que seria sensato que talvez nós convocássemos tanto a própria igreja para que junto pudesse ver resolvida a questão. Estamos a falar de jovens que estão imbuídos na questão da delinquência. Essa juventude tem família. Essa juventude tem familiares que pertencem a uma denominação religiosa. Então, eu acho que o que devia se fazer é unir energias. Quer dizer, chamar as outras instituições vocacionadas naquilo que é a moralização da sociedade para que junto possam ver e resolver a questão da delinquência juvenil e não só. Porque se nós começarmos a ver, a igreja diz alguma coisa, depois é o governador, depois vem o homem da polícia, o comandante vem com outros discursos, então começamos a ver que começamos a dar as costas. Enquanto nós sabemos que estamos dentro de um problema social em que nós podíamos chamar aqui todos os intervenientes sociais, todas as instituições sociais para junto vermos resolvido o problema. Entendo que seria de bom agrado se o Ministério, portanto, do Interior encontrasse uma maneira de envolver também todos os agentes sociais para vermos resolvida as questões, por exemplo, da fome, da pobreza, a questão da insegurança social que muitas vezes nós temos vindo a assistir. Começou a chover no município, ou no interior do município da Jamba, província da Huila, e camponeses manifestam-se felizes, pedem ajuda ao governo para que possam lhe entregar alguns inputs agrícolas para cultivar a terra. Doutor Oséias Kashindi. Veja como é que as nossas comunidades andam, né? Quando cai chuva é alegria, e quando não se tem chuva é uma tristeza que até às vezes nos envolvemos em rituais lá do nossos antepassados para vermos se conseguimos até chamar a chuva. Quer dizer, é aqui onde nós costumamos a chamar que é preciso nós termos uma agricultura mais mecanizada. Uma agricultura em que os agrônomos devem estar envolvidos, primeiro, em ajudar essas comunidades na questão da rotina dos solos.
é uma situação que é preciso que haja mais apoios de meios como tratores, enxadas, charruas, até gado. Veja que a região sul de Angola, centro-sul de Angola, é a região onde mais há a questão da pastorice. Mas, infelizmente, nós temos um acordo com o governo tchadiano, em que os gados estão a vir do Tchad para Angola e os gados estão aí na região norte de Angola. Mas onde mais se cria gado é aqui em Angola, é na região sul. Mas todo o gado que nós estamos a ter cooperação com o Tchad, todo ele está aí na região norte. É um contrassenso aqui. Nós começarmos a perceber que se nós queremos uma agricultura de desenvolvimento, uma agricultura de família, porque a agricultura de família ajuda, na verdade, muito bem. Se nós queremos uma agricultura de família, nós queremos uma agricultura desenvolvida, é preciso que esses camponeses sejam apoiados. A agricultura de família, porque a família vai tirar uma parte para a alimentação, os excedentes vão acabar por estar no mercado. Então, desta forma, conseguimos perceber que é preciso que essas pessoas tenham apoios dos agrônomos. As direções, os gabinetes provinciais, as direções municipais devem fazer um acompanhamento técnico sobre este tipo de agricultura. Porque, claro que os nossos mais velhos, muitos deles fazem este tipo de agricultura porque não têm conhecimentos científicos. Então é preciso que aqui entra um técnico, um agrônomo, para que dê esta alavancagem na situação de minimizar os impactos da questão do próprio solo não serem improdutíveis daqui a mais 2, 3, 4 anos. Eu estava a acompanhar hoje uma reportagem na nossa rádio local que a escola do Capangombe, por exemplo, já não tem vaga de mais de 600 alunos até na área de agronomia, de veterinária. Isto mostra de que as pessoas praticamente já não estão a olhar para a agronomia. Não há incentivo, porque o próprio engenheiro agrônomo ganha mal. O engenheiro agrônomo ganha mal. Então é preciso que toda esta colação seja feita para que nós tenhamos uma situação da agricultura cada vez mais desenvolvida. Por quê? A matéria-prima, isso aqui deve ser cadeia. Por isso que os que estudaram já criaram setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário produz e manda para o setor secundário, que são as indústrias. As indústrias transformam essa matéria-prima em bens para estar no setor terciário, onde é o setor de comercialização. É preciso que esta cadeia e mais apoios sejam feitos. E outra coisa para esse mais apoio, eu vejo que uma situação, o tipo de enxada e até cabos que são dados para aquelas comunidades, até hoje usa-se muito cabo curto. É preciso que se aumenta porque os mais velhos também acabam por inclinar demais. É preciso que essa toda técnica mínima para a questão da saúde do mais velho aguente por mais tempo, para que essas situações todas sejam resolvidas por uma razão de chuva. Eu acho que a chuva, nessa altura com os sinais, nós também que estamos no centro da cidade agradecemos, porque quando não cai chuva no interior, para nós os produtos encarecem, o preço fica muito alto e numa situação dessa que praticamente só estamos a trabalhar para a cesta básica, já não estamos a trabalhar para lazer. Conhecemos a realidade de sinais vivos de famílias que pretendem, portanto, investir naquilo que é a agricultura familiar, que muitas vezes parece-nos a ideia de que é pouco investida. Porque a falta de próprios investimentos, disse muito bem, José, é a questão da falta de motivação, da falta de estímulo. Ou seja, imaginemos que estamos a olhar num instituto de agronomia onde não há estudante. Depois vem aqui a questão de que o governo quer apostar na questão, portanto, da agricultura. Mas em contrapartida não há indivíduos que estão a ser formados para essa área. Nós estamos a brincar. Se precisamos investir na agricultura, então precisamos já de preparar os recursos humanos. Precisamos de formar indivíduos que possam dar resposta, disse muito bem, possam também contribuir com o conhecimento científico na formação dessas pequenas famílias que têm essas iniciativas do ponto de vista da agricultura familiar, porque são eles que, de certa forma, trazem a alimentação para aqui, para as cidades. Nós não podemos passar aqui a ideia de que toda a resolução do problema, por exemplo, do abastecimento alimentar da cidade vem das fazendas. Não é isso, porque nós sabemos muito bem que uma boa parte dos produtos que vêm das fazendas, das grandes fazendas que temos aqui, uma boa parte desses produtos nem ficam aqui em Angola.
Mas nós vemos aqui que uma boa parte da alimentação que nos chega é mesmo dessas pequenas agriculturas familiares. O que resta é que chega a nós. Agora, vejamos, para além de olharmos para esse aspecto, precisamos também de entender as condições do ponto de vista de acesso. Nós estamos aqui a dizer a chuva, tudo muito bem. O que é que vai acontecer depois? Haverá produtos lá que vão deteriorar porque não há acesso de escoamento. Quer dizer, por uma parte estamos alegres porque vai chover, mas por outro lado estamos tristes porque nem todos os produtos que eles vão lá produzir chegará até ao cidadão. Quer dizer, novamente, produziram, porque nós sabemos, há casos, produz tanto tomate, depois temos o problema de escoamento. Quer dizer, lá temos lá um milagre de a chuva tentar resolver o nosso problema, mas em contraparte temos nós próprios cidadãos, o homem, o político, por exemplo, um governante que não tem estratégia de como minimizar, ou seja, de como fazer com que aquela época chuvosa tenha também impacto do ponto de vista do abastecimento dos cidadãos. Então precisamos de cá mudar da nossa estratégia e não só depender totalmente da chuva, porque já estamos a ver que isso não resolve o nosso problema. E o Zé disse muito bem, precisamos agora de começar a entender como é que nós vamos resolver os problemas que nós temos de fome na época em que não há chuva. Continua a análise da semana. O delegado do Ministério do Interior no Namibe afirma que o Comando Provincial está a trabalhar em conjunto com o governo local no melhoramento da sinalização das ruas para facilitar o trânsito na cidade de Moçambique. Entendo que são boas iniciativas, até porque necessitamos mesmo. Nós sabemos muito bem, temos caminhado pela cidade de Namibe. Vemos que há sítios que falta mesmo de sinalização e isso muitas vezes faz com que o condutor comece quer dizer, está na via, começando a adivinhar se é vez dele de passar ou não. Nós temos muitos motoqueiros, estamos aqui a ver na nossa cidade de Namibe, não é? E por conta mesmo também de falta de sinalização, como tem-se dito, na estrada não se afirma nem se nega, mas há quem afirma e nega ao mesmo tempo e cria acidente para o outro. Então precisamos mesmo de melhorar a questão da sinalização na província de Namibe e é necessário que haja isso, porque sabemos muito bem que a questão da sinistralidade tem levado muitas vidas, infelizmente, e uma boa parte que nós temos vindo cá assistir na província de Namibe são jovens, são estudantes e que deixam vazios enormes, deixam tanto ainda, quer dizer, anulam o seu sonho, não é? Então precisamos mesmo de ver resolvida essa questão. Preciso que esse discurso saia, portanto, da teoria para a prática, até porque entendo que não é a primeira iniciativa. Já muito se disse e pouco se viu a fazer. Nós precisamos de juntar a teoria à prática, falar menos e fazer mais. Eu acho que essa que deve ser a filosofia da própria governação. Uma governação aberta e participativa é aquela em que a juventude ou o cidadão começa a dar, portanto, começa a ganhar sinais de confiança naquilo que é o falar e o fazer. Quando falamos mais, fazemos pouco, então começamos a descredibilizar os bons discursos que nós temos vindo cá a fazer. Até porque são discursos que encorajam também, mas o que a juventude quer, ou seja, o que a sociedade quer é ver a prática. Nós vemos que, por exemplo, cá no Namibe já não temos semáforos. Há sítios que você vê, a partir das 12 horas e 14 horas, estamos a falar, por exemplo, temos na rotunda da maternidade, temos no entrocamento de quem vai, portanto, no lado dos estudantes. Estamos a falar ali quase na direção da saúde, no Sporting. Portanto, são sítios que nós temos vindo a constatar, tanto o excesso de acidentes. Me parece que é uma preocupação do comandante, até porque daquilo que se sabe, que a questão das sinalizações é das pessoas das administrações, mas devem ser sempre acompanhados por especialistas, nesse caso a direção da aviação e trânsito, para podermos termos uma situação numa cidade cada vez mais sinalizada. Hoje em dia no Namibe não se conduz por sinalização, conduz-se por hábito. Olha, nessa rua não se entra, mas o que é que me diz por que não se entra? É uma questão de hábito, porque no passado ali havia um sinal. E também aqui devemos apelar às populações que por vezes têm estado a vandalizar esses mesmos sinais, que sendo um bem público
é preciso que se tenha muita atenção de que não esteja vandalizado. Eu acho que se nós voltarmos a sinalizar, a ressinalizar a nossa cidade, porque como o motorista e o peão comunicam-se por meio de sinais. E até hoje em dia nós já temos cruzamentos da morte. E a Associação denomina assim, cruzamentos da morte. É o cruzamento onde o professor Cassinda disse que é ali na zona da maternidade. Não, ali na zona para quem vai para a maternidade, o lar dos estudantes e a Escola Técnica de Saúde. Depois temos as outras aqui no famoso Clube da Sonangol e o Clube de Sporting. E ainda assim, depois temos aqui também a Rotunda, também da Morte, que é aqui quase aí na Teixeira, na própria maternidade. Quem está vindo tomba, faz um voo a estilo de aves e vão passando em sítios que não conseguimos perceber. Então, todas essas situações com a sinalização, e aqui, por vezes, cai por terra, que às vezes nos incutem na cabeça que toda a situação de sinistralidade rodoviária que acontece é sempre a questão da culpa do motorista que esteve embriagado, culpa não sei o quê, mas também por vezes é a questão da falta de sinalização e da iluminação pública. Nós temos no Namibe ruas muito escuras e que por vezes aqui o tráfego rodoviário nessas zonas são intensos, principalmente às vezes na calada da noite. E quando encontramos essa questão da escuridão, e às vezes cria-nos esse embaraço, e também depois aqui vamos pedir aos nossos automobilistas que conduzam com prudência, principalmente naquelas zonas onde não estão bem sinalizadas, principalmente na questão dos sinais verticais e horizontais, e também aqui pedirmos aos reguladores de trânsito que para aquelas zonas um pouco mais perigosas fiquem nesse sítio para poder acautelar e prevenir, porque o objetivo do regulamento é mesmo os sinais servem mesmo para prevenir a questão da sinistralidade rodoviária e que também se respeite, porque normalmente nós peões não somos respeitados, principalmente nas passadeiras. Então, e aqui, outra situação que eu vejo também, e aproveito essa situação da sinalização, é os nossos transportes públicos. Os nossos autocarros que movimentam-se 5 de abril, centralidade da Praia Amélia, Sacomar, às vezes não têm sido bons, os motoristas não têm sido bons condutores. Estacionam mal, não conseguem parar a berma. Quer dizer, a estrada do 5 de abril ela já é estreita, mas eles não, quer dizer, precisamos aqui começar a definir as paragens próprias para os transportes públicos. E outra coisa que eu queria só aproveitar, nesta situação de sinalização, por favor, eu não tenho carro, mas eu entendo que eu não estou cético. Quem colocou os sinais no bairro Vila Celeste, por favor, se eu esteja a que se rever aquelas sinalizações, está tão atabalhoada, está tão desordenada. Não sei se, não quero acreditar que são os especialistas reguladores de trânsito que tenham colocado aquilo. Talvez seja a mesma empresa que tentou embelezar os asfaltos porque tem pode ter essa competência, mas há uma situação que lá menos boa está. Então acho que deve-se rever essa sinalização. E as outras ruas que eles já têm como projeto a ser feito, porque há tempos ouvi aqui um projeto sobre essa situação de sinalização e que seja feita para que tudo venha numa circulação harmoniosa dos próprios automobilistas e peões. Sei que o Namibe deteve 6 cidadãos acusados de vandalização de campos ou de campas no cemitério municipal do Namibe. O Zé disse muito bem nas suas intervenções também, antes, que nós estamos diante de muitos problemas sociais. Para dizer que a fome tem levado as pessoas a pontapear a moral. Tem levado as pessoas a pontapear a moral. Porque onde há fome, cada um procura a estratégia de como ver e resolver a sua questão. E veja que, quando nós olhamos para a questão dessas vandalizações que nós estamos aqui a observar, dessa vandalização que estamos aqui a observar até ao cemitério, nós vamos recuar um pouco. Aquele lugar, antigamente, como era visto? Quais são as pessoas que tinham acesso ao cemitério? Veja que hoje vamos para o Calumbiro, por exemplo, havia lá portas, tudo foi. Quer dizer, antigamente nós tínhamos medo ao entrar ao cemitério de noite. Tinha-se medo de passar no cemitério, só ao lado do cemitério. Veja a nossa juventude atualmente. Veja as crianças, até o indivíduo, a criança, você encontra a criança de 3 anos na cama para brincar. Veja, quer dizer,
Já imaginou? Mas você começa a refletir, mas esse indivíduo como é? Não tem, não teve essa educação, não teve, portanto, essa sensibilização, não foi lhe chamada a razão. Então, começamos a ver que aqui é um desgaste do ponto de vista ético e moral. E quando nós começamos a assistir esse tipo de situações em que até o morto não está bem onde devia estar, quando nós estamos que a sua alma descansa em paz, afinal a alma mesmo está perturbada de noite, então nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Então precisamos de começar a rever aqui algumas situações. Há um desgaste. E nós quando estamos a falar desse desgaste todo, do ponto de vista ético e moral, depois nós também podemos até associar. Nós recentemente passou aqui nas redes sociais um cidadão com 2 sacos de arroz e o discurso começou a dividir-se. Uns criticavam, outros tinham mais uma ideia ponderada, mas no fundo depois outros chamavam aqui a questão da moral. Meu amigo, onde há fome, cada um pontapeia tudo o que é moral. Não se pode falar de moral, não se pode falar de Deus em alguém que nunca viu um prato de arroz. Não se moraliza o indivíduo de estômago vazio. Essa é a razão que os filósofos têm sempre primeiro viver dele filosofar. Com saco vazio, meu amigo, ninguém vai te saturar, você não ouvir falar. Ninguém, porque as pessoas comem qualquer coisa, que não vai falar sobre alguma coisa que vai resolver o meu estômago agora. Não, então vou ter que sair. E veja que nessa luta, na luta pela sobrevivência, as pessoas arriscam as vidas, mesmo que um dos riscos é perder a vida. Quer dizer, é arriscar a sua própria vida, mesmo que um dos riscos está lá a perder a sua própria vida. Então nós não estamos bem. Significa que para nós o mais importante é, se eu tiver aqui alguma coisa que me dê dinheiro, o mais importante, pelo menos vou pôr alguma coisa no meu estômago. Para nós, africanos, o cemitério é um lugar santo. É onde repousam nossos ancestrais e que por vezes, por razões culturais, até onde nós fazemos alguns rituais. Para nós o cemitério, principalmente eu cresci com a ideia que me foram sempre incutidas, que no cemitério não se vai crianças. E se nós olharmos para o nível de estatística, as pessoas que têm estado a vandalizar nossos cemitérios, eles estão numa média de 16 anos de idade. Ou seja, nós não encontramos crianças nas escolas nem nas famílias. Encontramos crianças na rua. Depois nós nos perguntamos, qual é o futuro do nosso amanhã? Porque o futuro do amanhã são as crianças. Isso é a história de nos falar que o futuro da juventude é amanhã. Isso tem que ser esquecido. Temos que desconstruir isso. Porque o futuro da juventude é agora. Porque se eu me falar que o futuro da juventude é amanhã, então na velhice eu tenho que produzir, não. Então é preciso nós olharmos para essas situações, que é uma questão muito preocupante. Quando as pessoas já chegam de vandalizar nos lugares considerados como santo, onde repousam nossos ancestrais, nós estamos diante de uma situação de crises de valores muito grande. E essa crise de valor, ela só vai ser resolvida em parte quando nós começarmos a olhar para as pessoas como uma forma cada vez mais atenciosa às famílias. Nós temos que começar a entender que precisamos incutir nas nossas famílias informação e o mínimo de bens. Por quê? Por mais que você, professor Cassinda, por mais que você aconselhe o indivíduo, por mais que você dê palestra para o indivíduo, se o indivíduo não tem onde vai comer, vai voltar, quer dizer, é na teoria que os mais velhos nossos pais nos diziam, entra na esquerda e sai para a direita a informação do nosso ouvido. Então, é ali onde nós precisamos trabalhar muito, na moralização dos nossos cidadãos, sobre a questão do que é a vandalização. E não só, é preciso que se enriqueça cada vez mais as famílias, empoderar as famílias, para que as famílias evitem ir nesses lugares. Não só nesses lugares, como nos outros. Eu entendo que aqui, elogiar o SIC, e eu acompanhei muito bem o comunicado do porta-voz do SIC, mostra-nos que dentro do caixão tiram algum bem precioso, que é espécie de bronze, aquilo que eles tiram, para poder comercializar em algumas casas em que tem estado a vender materiais como ferro e outros bens. E é preciso que aqui, eu concordo com o professor Cassinda quando disse que nós não podemos só olhar para quem roubou. Por vezes o incentivo também aparece para aquelas pessoas que têm comprado.
Porque eu costumo dizer assim, as crianças no fundo só insistem em roubar quando os mais velhos lhe incentivam. Veja para aquelas pessoas que têm comprado esses ferros, esses materiais, esse bronze. É porque, uma vez disse, quando você conseguir mais, traz. Essa mensagem, quando você diz assim a uma criança, quando você conseguir mais, traz. Estás a passar a informação que a criança vai voltar a estar lá, ou o delinquente, vai voltar aí no mesmo local onde ele conseguiu, para poder reaver e voltar a ter dinheiro. O julgamento do caso Cafufo não realizou-se na passada sexta-feira 15, conforme previsto, porque o Tribunal da Lunda Norte não notificou os advogados. Entendo eu que, segundo o advogado, não é, dos elementos envolvidos, não é, diz que falava a partir de Luanda, disse que não tinha nenhum documento oficial, nenhuma notificação oficial, não é, que tanto desse conta da realização, tanto do julgamento. A ser assim, estamos diante de dois elementos. Ou realmente tinha sido marcado ou não. Se não se realizou, é porque então não havia uma marcação oficial. Entendeu assim? Portanto, agora, vamos esperar que realmente depois saia um comunicado, ou seja, sejam notificados realmente os advogados, para nós vermos o fecho deste problema que já vem se alastrando já faz meses. Desde janeiro até aqui, fala-se de 40 pessoas detidas. Precisamos ver que são pessoas que têm familiares, são pessoas que, alguns são funcionários, sentem-se cada vez mais privados em fazer a sua vida normal. Então entendemos que há necessidade de ver se já resolvida a questão. E vermos também, às vezes também que me preocupa um pouco é a maneira de como também a comunidade internacional provavelmente quase, não sei, não tive nenhum documento em vista também, que realmente falasse sobre um pouco essa situação. Hoje, dia 15, vi uma informação de que provavelmente o ativista Rafael Marques vai lançar uma obra mesmo no Cafufo com o título A Miséria, a Magia e a Miséria. Quer dizer, junta esses dois elementos, não é? Que é para tentar, acho que a ideia-chave é talvez buscar aqui um elemento, a causa da manifestação, que talvez está aqui também a questão da miséria, e os elementos que tiveram no contorno, ou a motivação, ou seja, a maneira de como esses indivíduos enfrentaram a polícia, como disse, não é, que devem ter usado a questão da magia, que são discursos, são relatos que ele próprio teve lá acesso em função da pesquisa que levou, fala-se de 40 dias. Então, mas há muita coisa que devia ser dito, há muita coisa que neste caso não está muito bem esclarecido, e esperamos que no tribunal tenhamos outros argumentos que realmente nos façam perceber o que é que realmente houve naquele dia. Porque ainda aqui há muita coisa, há muitos recontos, algumas gavetinhas que não foram abertas. Isso acontece, nem é a primeira vez esse caso de um julgamento não ser realizado por não se notificar os advogados. Isso às vezes também porque nossos tribunais também andam pobres, né? Nem sempre têm folha, nem sempre têm resma de folha A4. Às vezes nem sempre têm saldo para enviar um correio eletrônico. Quer dizer, são essas situações que os próprios magistrados às vezes têm reclamado também das próprias dificuldades que eles vivem dentro do seu próprio trabalho. Às vezes o oficial de justiça também às vezes nem tem sempre um transporte, nem teve dinheiro de táxi para fazer chegar o documento a um advogado. Quer dizer, aqui há razões óbvias que podem estar a concorrer nessa situação. Ou também uma situação toda ela simulada da boa vontade de querer se julgar, mas para falar que se julgou, mas para ter mais um pouco de mais tempo para aquelas pessoas que estão no campo. Eu acho que é uma situação que aconteceu no mês de janeiro ou fevereiro, a memória não me atrasou, e tivemos aqui informações bipolarizadas. Não conseguimos perceber de um lado em que houve uma manifestação pacífica, mas do outro lado também conseguimos perceber que não houve uma manifestação pacífica. Mas o que eu consegui perceber é que na manifestação, aqui eu assumo que houve excesso da parte da polícia. Consigo perceber que houve excessos. E esses excessos acabaram também por não ajudar a própria reação da população. Aconteceu em todo o país uma manifestação em defesa do Estado Democrático de Direito. Primeiro que as manifestações são consagradamente constituídas, são legalmente constituídas a partir da Constituição. As pessoas devem fazer manifestações pacíficas, desde que sejam aquelas manifestações pacíficas e ordeiras. Eu acho que existe, do ponto de vista legal, eu acho que isso aqui não é problema. E o que as pessoas vão fazendo
é um pouco pressionar de quem governa que olhem para o modelo de governação, do tipo de governação que o nosso país é. Nós somos um Estado democrático de direito. Se somos um Estado democrático de direito, é preciso que as leis sejam respeitadas, é preciso que haja separação de poderes. Estamos aqui a falar de poder legislativo, de poder judicial e da questão de execução, que é a questão do executivo, apesar que o nosso modelo acaba por dar o poder no presidente da República do ponto de vista que os outros ministros são os órgãos auxiliares dele. Por isso é que, no fundo, o presidente da República, João Lourenço, é ministro de tudo. Praticamente ele é ministro da Educação, é ministro das Pescas. Agora, só o ministro das Pescas é simplesmente um auxiliar a ele. Então, é para dizer que, apesar dessa situação, nós somos dessa democratização do país, desse Estado de Direito, é preciso que essas situações sejam respeitadas. Nós temos estado a acompanhar nos últimos tempos a questão da vida que tem estado difícil da população, e isto leva por vezes as populações a irem às ruas, a pedirem que haja melhoria das condições de vida, a pedirem que não se deve politizar os nossos tribunais, é preciso que os nossos tribunais sejam independentes. Nós estamos a falar do último caso que está a acontecer, badalado do antigo presidente da UNITA, o Adalberto da Costa Júnior, que foi destituído. Então, toda essa situação levou a população, e vários juristas manifestaram-se sobre essa situação, e até os mais renomados juristas dessa nossa praça conseguiram perceber que a nossa justiça anda a reboque de situações políticas partidárias. Então é preciso que nós possamos olhar na justiça, porque quando nós temos uma justiça, quando nós temos tribunais que estão ainda com interesses partidários, nós estamos a dizer que estamos a correr risco de termos um país cada vez mais saudável do ponto de vista de justiça. Então é preciso nós olharmos na justiça, é preciso olharmos nessas manifestações, não como situações de que são manifestações pacíficas, até porque me percebi que em Cabinda, UIS, houve detenções, e situações desse gênero não são muito boas. Então espero que essas pessoas sejam soltas, porque se houve uma manifestação pacífica, não houve nada aqui, razões que levam as pessoas a cometerem erro, porque é de lei. E por outra, é que esperemos que as leis sejam cumpridas. E na democracia é preciso que as pessoas respeitem as opiniões dos outros. É de lamentar, né, sobre algumas detenções que houve. Acreditamos nós que depois essas pessoas já serão soltas. Porque nós estamos vivendo num país democrático, e em democracia admite-se isso. É preciso que as pessoas, nós sabemos muito bem que cada um tem a maneira de pensar, cada um pensa de forma diferente. E se cada um pensa de forma diferente, é necessário que entendamos que nem sempre aquilo que nós estamos a pensar que é óbvio é certo para todos. Então cada um tem a sua maneira de entender as coisas, e é normal que eu, se não concordo com Oséias, posso discordar dele, mas devemos sempre aqui invocar a questão do respeito mútuo. E nessas manifestações, e o que se procura sempre é que haja uma manifestação pacífica. Entendemos também, não podemos tapar o sol com a peneira. Nessas manifestações aparecem para alguns indivíduos com outras intenções. É muito normal que isso também aconteça. O importante é que é preciso começar também a responsabilizar aqueles indivíduos que tendem a desviar aquilo que é o propósito das manifestações. Eu tenho dito sempre que em Angola tem tudo para dar certo e sair de um projeto falhado. As manifestações são realmente para surpreender, manifestação de que alguma coisa não está bem. E se alguma coisa não está bem, precisamos de buscar novas ideias, incluir essas pessoas com seu projeto também de pensamento. Buscamos aqui alguns pontos comuns e respeitar aqueles divergentes para que realmente nós possamos construir uma Angola melhor. Todos nós aqui temos um único sonho, é ver, talvez não na nossa geração, na geração dos nossos filhos, ter um pouco o orgulho de termos deixado uma Angola melhor. Eu acho que essa também foi a pretensão dos vários indivíduos e ativistas que já passaram por essa Angola e que hoje as suas almas não sei se descansam, se estão a descansar mesmo em paz ou não, em função das novas realidades, algumas convulsões sociais que nós temos vindo a assistir dia após dia.
Quando nós olhamos para as crianças na rua, porque nós temos feito muita confusão no ponto de vista dos conceitos, nós olhamos que Angola tem várias crianças, falamos que tem crianças de rua. Não há criança que nasce para a rua. As crianças nascem para estar dentro das famílias. Temos muitas crianças na rua porque não há as condições necessárias para as famílias lhes manterem. Portanto, não há aqui esses elementos que permitissem ou que permitem para que haja socialização, haja aqui uma boa educação, haja aqui aquilo que é a transmissão de valores. E assim também terminamos o espaço em flagrante em 7 dias. Voltaremos daqui sensivelmente a 7 dias. Estamos juntos.